Ora, viva, muito bom dia. Hoje vamos trabalhar exercícios sobre limites, quando o n tende para o infinito. Quando o n tende para o infinito, podemos não escrever, já sabemos, quando apresenta o n abstrato, o limite tende para o infinito, e que dá o número de Neper ou simplesmente Euler. Neper e Euler são dois personagens diferentes e que todos esses dedicaram estudo fundamental sobre esse tipo de limite. Tanto que podemos chamar do número de Neper ou simplesmente Euler, ok? Então, o limite que apresenta-se assim, com esta característica, 1 mais 1 sobre n elevado a n, este tipo de limite sempre dá Euler ou simplesmente número de Neper, que representa-se por este símbolo E. Então, para que o estudante descubra que este limite tem a ver com o Euler ou número de Neper, o estudante deve prestar a seguinte atenção. Esta fração, ok, tem o denominador igual ao expoente do argumento do limite. Ok? Preste bem atenção nesse detalhe. O denominador da fração deve ser igual ao expoente do argumento do limite. Quando assim acontecer, então este limite dá o valor de Euler. O Euler elevado ao quê? Unidade. Unidade, este expoente de Euler é o valor do numerador da fração. Simples quanto isso. Esta é a regra, nada mais. Ok? Depois vamos ver um exemplo como que nós podemos trabalhar este exercício aqui e para chegarmos à conclusão que isto dá-nos o valor de Euler, seja qual for o expoente. De uma forma generalizada, o limite que dá Euler deve ser igual a 1 mais a fração, o numerador x significa qualquer que for x, ok? Sobre o denominador, o x, o expoente deve ser igual a x. Então, vemos a unidade mais uma fração, qualquer valor do numerador, o denominador sempre deve ser igual ao valor do expoente. Quando assim se der, então aqui este limite será igual. Isto aqui é o número de Neper, porque já temos igualdade dos expoentes. Desde que tenha igualdade de denominador e expoente, então isso é Euler. Então elevado a x, que é o expoente da fração. Simples quanto isso. Agora, diante de exercício, o estudante terá que usar vários recursos de matemática para reduzir o argumento, de modo que tenhamos o número do denominador, aliás, o denominador igual ao expoente. Como nós vemos aqui, não temos igualdade, por isso não temos como determinar o limite deste. Isso já não pode ser igual a Euler. Para que seja igual a Euler, é importante que o denominador seja igual ao quê? Seja igual ao expoente. Então, não apresentando-se esta igualdade, o estudante deve recorrer vários recursos da matemática que lhe permitem igualar ou estabelecer esta igualdade. Os recursos, o estudante deve capitalizar a informação sobre a multiplicação de potência, okay? Multiplicação de potência, trabalhar os valores fracionários, tudo isso tem que ser chamado para resolver este tipo de exercício. Ora, vejamos, vamos ver como é que nós vamos proceder à resolução deste exemplo aqui. Portanto, como nós vemos que aqui temos unidade, aqui temos uma fração, já nos lembra esta definição, mas o denominador e o expoente são diferentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Olhando com muita atenção, eu vejo aqui adição de quê? Adição de expoente. E quando é que se dá adição de expoente? A adição de expoente, como eu disse, tem que capitalizar aqui vários recursos da matemática para chegar a requisitos de resolução. Então, aqui teremos o seguinte, limite, ok, do quê? Teremos aqui limite de 1
mais 2 sobre n elevado a n vezes. Aqui temos adição de potência, de expoente. A adição de expoente provém da multiplicação de potência, de mesmas bases, ok? Com expoentes diferentes. Ok? Com expoentes diferentes. Então, nós sabemos da regra de multiplicação de potência, mantém-se a potência e adiciona-se os expoentes. Significa que esta adição é a conclusão deste trabalho aqui. Então, eu preciso voltar à origem para usar isso como recurso para resolver e determinar este limite aqui. Depois de eu ter feito isso, pronto. Então, como nós podemos ver, esta parcela já temos o Euler, porque o que nós dissemos? Temos aqui o denominador igual ao expoente. E quando é assim, o limite é igual a Euler elevado a x. X o que é? O expoente do quê? Expoente, o x, este x corresponde o numerador da fração. Neste caso, o nosso numerador é 2. Então, significa esta parcela, isto dá-nos Euler, né? Euler, o nosso expoente aqui é 2. É 2 vezes, então, aqui o que nós temos? Aqui já não podemos voltar ao quê? A Euler, por quê? Porque aqui temos um número real, aqui não temos uma variável. Quando não temos uma variável, este é um limite normal, quando o n tende para o infinito, ok? Quando o n tende para o infinito, se a gente substituir aqui infinito, qualquer número elevado ao infinito é igual a zero, ok? É igual a zero, e 0 mais 1 é igual a 1, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1, ok? Esta parcela aqui dá-nos 1. Então, o nosso limite teremos aqui Euler ao quadrado vezes 1 é igual a Euler ao quadrado. Simples quanto isso. Espero ter ajudado. Caso tenha alguma dúvida, não hesite de escrever lá nos nossos comentários, porque eu daqui vou visitar e procurar dar satisfação da dúvida em relação a este exemplo. Ora viva, ainda estamos nessa senda de limites que dão o valor de Euler ao número de Neper. Já dissemos que o limite, para que seja igual ao número de Neper, de uma forma geral, o denominador deve ser igual ao expoente de todo argumento. De uma forma generalizada, temos aqui, quando o denominador da fração é igual ao valor do expoente, ok? Isto dá Euler, ou simplesmente número de Neper, elevado a x, que é o numerador da fração. Essa é a forma geral. Agora, o nosso exercício temos diferença entre o expoente e o denominador. O que o estudante deve fazer é buscar recursos da matemática para permitir ou estabelecer igualdade entre o expoente e o denominador. Existem vários recursos. Regra de potenciação, temos potência de potência, temos produto de expoentes aqui. Então, pode separar esses expoentes por aí. Mas eu entendo que para estudante resolver esse exercício com tamanha facilidade, de uma forma muito barata, é usar uma regra que eu chamo de regra de compensação. Regra de compensação. Simples. Se multiplica, tens que dividir. Adiciona, tens que subtrair. Isto é compensar. Ok? É simples. É o seguinte. Este limite será igual a 1 mais a 2 sobre n elevado a 3n. Eu quero estabelecer igualdade entre esses. Quero estabelecer igualdade entre o denominador e o expoente. O que tenho que fazer? Aqui tenho 3n e aqui tenho simplesmente n. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por 3 para que seja isto igual. Já tenho igualdade aqui. Agora, compensar é o quê? Compensar é, se você multiplicou, também tens que dividir. Eu divido aqui por 3 também. Então, vou inverter logo a fração, coloco a divisão aqui em cima. Por quê? E esse 3 está a compensar esse que eu coloquei.
para quando eu querer voltar para a equação geral, a equação inicial, vou simplificar este por este, eu volto aqui. Por isso que nós temos que compensar. Simples. Então, a seguida que vou fazer, vou resolver isto. Limite 1 mais 2 vezes 3 igual a 6 sobre 3n elevado a 3n. Pronto. Muito barato. Eu já estabeleci, através desta regra, tenho aqui denominador igual ao expoente. Se o denominador é igual ao expoente, isso dá-nos Euler. Dá-nos Euler. Elevado a x. X é o quê? É o numerador da fração. Nosso numerador aqui é 6. Então, elevado a 6. Pronto. Essa é a nossa solução. O limite é igual a Euler elevado a 6. Muito barato. Muito barato. Então, é isso. É isso. Existem outros recursos de matemática. Se o estudante tem domínio disso, também pode resolver numa boa. Mas, o professor trouxe aqui esta regra que eu acho que é muito simples de compreender. Mato todo o exercício com esta regra. Simples e barato. Okay? Agora, se gostou, peço que deixe sua curtida, seu comentário, sua subscrição para massificar ou disseminar mais este canal do professor Nota. Vamos ver o outro exemplo. Ora, viva, meu amigo. Olha que aqui temos este exercício. Parece um empecilho, parece calcanhar de Aquiles. Parece que o exercício é muito difícil, mas a regra é a mesma. Conhecendo a regra de procedimentos de limites de Euler, isso torna-se simples demais, muito simples. Aqui não tem nada. A ideia é observar ou estabelecer igualdade entre o denominador da fração e o expoente do argumento do limite. Só isso. E da definição geral, sabemos que o denominador deve ser igual ao quê? Deve ser igual ao expoente. Quando isto for igual, o limite é Euler elevado a x, que é o numerador de quê? Numerador da fração. Simples quanto isso. Então, se o exercício apresenta expoentes diferentes, o estudante busca recursos da matemática para estabelecer igualdade entre o denominador e o expoente do argumento. Simples quanto isso. Neste exercício, nós vamos usar, eu chamo de regra de compensação. Compensação o que é? Vamos lá ver a seguir. Este limite vai ser igual, 1 mais 1 sobre 3 elevado a n, 2 elevado a n. Ok, eu quero estabelecer a igualdade. Primeiro, a minha preocupação é estabelecer a igualdade entre o denominador e o expoente. Eu vejo que aqui existe possibilidade de calcular MMC desses de 2 e 3, ou de 2 e 3, sim. O que eu faço aqui? Para que aqui seja igual a 2 e 3, MMC é 6. Para que aqui seja igual a 6, eu vou multiplicar aqui por 3. Multiplico por 3. Ok? Então, se eu multiplico por 3, também tenho que dividir por 3. Dividir por 3. Isso aqui é compensação. Isto por quê? Porque permite, se eu quiser voltar à origem, eu simplificar. Ok? Eu simplificar esse, eu volto à origem. Compensei o que eu multipliquei. Ok? Simples quanto isso. Aqui, para que seja igual, aqui eu já tenho condição de aqui haver 6. Ok? Eu até posso pôr dentro de parênteses aqui. Ok? Essa é a compensação. Aqui, para que seja igual ao quê? A 6, também tenho que multiplicar aqui por 2. Se multiplico por 2, eu tenho que compensar aqui, dividir por 2, para que eu possa simplificar e voltar à origem. Espero que aqui não tenha tanta dúvida, eu não compliquei, ok? Pode haver outros recursos. Eu disse, vários recursos são chamados para resolver o exercício. Mas, para mim, eu uso esse recurso que chamo de compensação. Se eu multiplico por 3, também tenho que dividir por 3. Divisão mostra o inverso. Eu teria escrito aqui o denominador 3, mas prefiro mostrar o inverso para facilitar os meus cálculos. Pronto. Em seguida, o que eu terei aqui? Vamos lá ver. Limite 1, aqui 1 vezes. Vou trabalhar aqui em cima. 1 vezes 2 dá 2. Aqui, 2 vezes 3 dá 6n. Ok? Aqui o que eu tenho aqui? 2n vezes 3 dá 6n. Ok?
que vezes 1/3 daquela compensação que eu estabeleci. Prontos? Já tenho aqui esta igualdade. O que eu estava à busca. Esse exercício todo que eu fiz era para buscar a igualdade entre o denominador e o expoente. Desde que eu estabeleça esta igualdade, então isto já é Euler. Damos Euler com expoente o valor do numerador. Então isto aqui damos Euler, né? Temos esta igualdade. O expoente do Euler será o quê? 2. Muito bem, temos 2. Isto aqui é Euler elevado a 2. Temos esta compensação que nós tiramos lá, vezes 1/3. Ok? Este 1/3. Euler é isto aqui, vezes 1/3. Então, isto será igual ao quê? A Euler, 2 vezes 1/3, dá-nos 2 elevado a 3. Pronto. Podemos parar por aqui, sem problemas nenhum. Ou, para quem quiser, pode transformar isso e colocar dentro de um radical, também tanto faz. E aqui nós chegamos ao valor do limite. Simples quanto isso. Mano. Ok, mais uma vez, estamos aqui a discutir limites de quê? Limites de Euler ou número de Neper. A regra é a mesma. Estabelecer igualdade entre os expoentes. Ok? Aliás, estabelecer igualdade entre o denominador e o expoente do argumento. Quando assim acontece, de uma forma geral, temos aqui a definição, quando o denominador é igual ao expoente, isso dá-nos Euler, ok? O valor do limite é igual a Euler elevado a x. O que é x? X é o valor do numerador da fração. Então, no exercício, o estudante deve buscar estabelecer esta igualdade. Recorrer vários recursos matemáticos que o estudante tem domínio para estabelecer igualdade entre o denominador e o expoente. Eu disse no exercício anterior que cada estudante está a acompanhar a sequência dessas aulas, já percebeu que tem um procedimento que eu designei de regra de compensação. O que é a regra de compensação? É, se adicionas, tens que multiplicar. Se adicionas, tens que subtrair. Se multiplicas, tens que dividir. Ok? Essa é a regra de compensação. Isto quando estamos à busca de requisito para estabelecer igualdade entre o denominador e o expoente do argumento. Neste caso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que igualar esses expoentes. O que vou fazer aqui? Limite 1 mais 2 elevado 2 sobre n mais 3. Aqui n, eu preciso que esse expoente seja igual ao denominador, também vou adicionar 3. Já tenho igualdade. Agora, este como eu adicionei, tenho que compensar. Adicionei, então tenho que subtrair o próprio 3. Adiciono 3, subtraio 3, compensei. Isto é compensação, ok? Então, eu como estabeleci esta igualdade, vou colocar aqui dentro de parênteses para mostrar que aqui já temos igualdade, ok? Já temos igualdade e aqui temos esta compensação. Prontos? Então, em outras palavras, nós temos aqui a adição de dois expoentes. A adição de dois expoentes nasce a partir da multiplicação de potências de mesmas bases. Então, em outras palavras, o que nós temos? Nós temos aqui limite, aqui temos esta potência 1 mais 2 sobre n mais 3 elevado a n mais 3 vezes a mesma potência 1 mais 2 sobre n mais 3 elevado a menos 3. Ok? Temos aqui duas potências, mesmas bases e com esses expoentes. Então, isto aqui pode-se manter a base e adicionar os expoentes. Portanto, o estudante aqui deve buscar vários recursos, regra de potenciação, ok? Nesta situação, para chegarmos à resolução. Até aqui espero que estejamos juntos. Primeiro, buscamos estabelecer igualdade. Depois temos aqui a adição de potência. Recorremos à regra de potenciação, ok? E desembaraçamos.
Pronto. Então, aqui, como nós podemos ver, já temos a definição, onde o denominador é igual a expoente, isso é igual a Euler, elevado a x, que é o numerador da fração. Neste caso, temos aqui igualdade, então isto é igual a Euler, elevado ao numerador, que é 2. Ok? Então, aqui já definimos Euler vezes. Aqui, então, já não há necessidade, é diferente desta situação. Aqui não é uma variável, aqui é um valor constante menos 3. Então, esse é um limite normal quando n tende para o infinito. Quando o limite não apresenta aqui a tendência do valor da variável, significa que a variável tende para o infinito. E substituindo aqui infinito, no lugar do n, tiramos infinito. Infinito mais 3 será infinito. 2 dividido por infinito, qualquer número dividido por infinito, dá-nos 0. Isso dá 0. Isso tudo. Aqui o denominador é infinito. Então, 1 mais 0 é igual a 1. Ok? Isso é igual a 1. Portanto, aqui teremos unidade. Então, teremos aqui Euler ao quadrado vezes 1. Isso dá-nos Euler ao quadrado. Simples quanto isso. Não sei se há uma pequena dúvida relativamente a esse exercício. Havendo, os caros estudantes podem deixar lá no comentário. Mas o procedimento é exatamente este, ok?